O tema de hoje é Deus se importa com as tatuagens? O texto básico está em Levítico capítulo 19, verso 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Temos que entender o sentido do texto. O que Deus queria dizer desde o princípio. Porque Deus não muda. Deus queria passar para nós conceitos espirituais, porque nós somos seres espirituais. Nós não somos carnais. Nós estamos vivendo uma experiência na carne. Qual é a nossa essência? Esse corpo de carne e sangue? Ou a nossa essência, que é criado à imagem e semelhança de Deus, alma e espírito? Com certeza, alma e espírito. Porque Deus é espírito, João 4. E Deus tem alma, Isaías 42, 1. Então Deus quer passar ensinos para a nossa essência. Nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo. Nós temos um corpo, sim, eterno. Este corpo eterno é o corpo espiritual. O corpo de carne e sangue não foi projetado para viver eternamente. Então Deus, aqui nessa passagem de Levítico 19, verso 28, não queria que as pessoas se martirizassem, cometessem flagelos contra o próprio corpo, seja num ato de desespero perante a morte de um ente querido, seja para agradar a Deus, se autoflagelando, como fazem alguns segmentos religiosos. Será que Deus se agrada da autoflagelação? Um pai gostaria de ver o filho se cortando? Um pai gostaria de ver um filho se machucando? Seja por que motivo for? É evidente que não. E também nada justifica o desespero pela morte de um ente querido. Porque se essas pessoas buscassem conhecer a verdade, as pessoas perceberiam que a morte do corpo físico é apenas a separação temporária dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. É claro que todos nós, estando maduros na fé, não precisaremos fazer nenhum tipo de marca, seja flagelo, seja tatuagem, no nosso corpo de carne e sangue. Porém, mesmo que façamos isso, no caso das tatuagens, estaremos pecando contra Deus? É o que iremos ver no estudo de hoje. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas repito, qual é a nossa essência? É o corpo de carne e sangue ou o nosso corpo espiritual? Será que a Bíblia nos fala de marcas no corpo? E aonde são essas marcas? Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então a lei, a Torá, que foi concedida aos homens que estão habitando corpos de carne e sangue, a essência da Torá, ela é espiritual. Repito, Deus não muda. O objetivo principal da lei foi esclarecer e foi orientar seres espirituais que somos. E não simplesmente homens carnais. Então a essência da lei, ela é espiritual e não carnal. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Preste atenção. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim o ser nova criatura. Isto que é nascer de novo. Quem é nova criatura
é circuncidado no coração, que é a realidade da lei da circuncisão. Vou deixar no link na descrição do estudo que fiz sobre sombras e realidades, onde vocês poderão ter mais informações sobre isso que estou falando agora. Então olha como Paulo sabia discernir o espiritual. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Tanto faz se você fez circuncisão ou não fez no prepúcio. Isso não vale nada se você não é nova criatura. É simples assim. Então se eu sou nova criatura, para que eu vou me circuncidar? É tão óbvio isso. Infelizmente tem irmãos que... eu preciso cumprir a lei, eu tenho que me circuncidar. Senão eu não estou agradando a Deus. E a todos quanto andarem em conformidade com esta regra. Que regra? Do ser nova criatura. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha como Paulo sabia quem é o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel não é o da carne, e sim do Espírito. Nem todos de Israel são israelitas. O verdadeiro filho de Abraão é da fé, não é da carne e do sangue. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Olha aqui, Paulo trazia no corpo as marcas de Jesus. Será que ele fez tatuagem? Paulo não fez em si marca alguma, porém apresentava marcas de Jesus. As prisões, a fome, a perseguição e todas as marcas da fé, a esperança, a alegria e a paz interior. Mateus capítulo 9, a partir do verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ora, sacrifícios, holocaustos não estavam na lei? Sim. O que Jesus ensinou? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque sacrifício é um ato exterior. E o ato exterior nem sempre reflete o que está no interior do homem. O que está no exterior do homem pode enganar os homens, mas nunca engana a Deus. Porque Deus sabe sondar o mais profundo do coração, da alma daquela pessoa, de todos nós, né? E de onde Jesus tirou essa passagem? Misericórdia quero e não sacrifício? De Oséias capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos. Então conhecer a Deus é mais importante que fazer sacrifício. Ter arrependimento é mais importante do que fazer sacrifício. Ter bons sentimentos em relação a Deus e ao próximo é mais importante que qualquer ritual, seja da sinagoga ou seja da igreja. Eu preciso levantar para ler a palavra de Deus. O que adianta eu levantar se dentro de mim eu não respeito a palavra de Deus? Estou usando apenas uma forma. O que adianta eu ajoelhar para orar se eu estou orando em hipocrisia? Não é a forma que é importante, e sim o fundo. Eu posso orar sentados, eu posso orar de olhos abertos, eu posso orar de olhos fechados. Eu posso ler a palavra sentado, em pé. O que importa é o que o meu coração está exprimindo. As atitudes do meu coração é que importam. O que adianta eu usar tefilim, tzitzit, kippá, terno e gravata, vestido longo como as mulheres, e dentro de mim ser um sepulcro caiado, e dentro de mim ser hipócrita, e dentro de mim eu tenho ódio do meu irmão? O que adianta usar essas roupas?
que adianta eu cantar louvores na congregação? O que adianta eu recitar uma fórmula de um dogma, de um ritual da igreja, da sinagoga? Temos que viver um novo tempo, onde as pessoas agem com sinceridade e não como um ritual, tudo robozinho, tudo igual. Marcos capítulo 7, a partir do verso 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem, e são eles que contaminam o homem. Então não é aquilo que entra pelos nossos olhos da carne, não é aquilo que entra pelos ouvidos da carne, não é aquilo que ingerimos pela boca que vai contaminar o homem, mas é aquilo que está no profundo da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito, porque é de lá que provém todos os maus pensamentos. Se chegar um anjo mau e mandar eu matar, eu vou matar? Eu não tenho opção de escolher o livre-arbítrio? Então de quem é a culpa? Do anjo que me tentou? Ou minha, que aceitei? Nós só aceitamos aquilo que é bom aos nossos olhos. E foi isso que Eva fez. Quando a serpente, entre aspas, o anjo mau, tentou Eva para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que aquele fruto era agradável aos olhos. Ela sentiu desejo, sentiu prazer. Então a culpa está na serpente? Claro que não. E quando os homens pecaram, a primeira desculpa foi jogar a culpa no outro. Adão colocou culpa na mulher, a mulher colocou culpa na serpente. Sendo que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Então não é o que entra que contamina o homem. Se através do meu órgão sexual eu cometo adultério, a culpa é dele? Não. A culpa vem do meu íntimo, da minha alma. Não foi antes o olho responsável pelo adultério? Não foi isso que ensinou Jesus? Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu em seu coração o adultério. Agora, o olho é de carne. O que Jesus queria dizer? Que a raiz provém do coração e não do olho. Nós temos que cavar mais fundo ainda o que Jesus disse. Não que ele não poderia dizê-lo, mas que os homens daquela época, e tem muitos que até hoje não conseguem entender a profundidade dos ensinos de Jesus, desconhecem aquele que dizem servir. Então, a origem do mal é o coração do homem, é o íntimo do homem. Uma tatuagem em homenagem e amor à nossa esposa, ao nosso marido, tem o mesmo peso para Deus do que uma tatuagem em homenagem a uma organização criminosa? É claro que não. Por quê? Porque Deus pesa a intenção do coração. Com que desejo, com que intenção eu estou fazendo aquela tatuagem? Eu estou fazendo aquela tatuagem por amor? A quem? Eu estou fazendo aquela tatuagem para o bem ou para o mal? Qual é a minha intenção em fazer a tatuagem? É isso que Deus olha, e não a tatuagem em si, não a marca em si. Veja que Jesus fala da hipocrisia e depois fala do que contamina o corpo.
Ou seja, uma pessoa pode ter o corpo sem marca nenhuma e ser um hipócrita, ao passo que um homem cheio de tatuagens pode ser sincero e amar a Deus. É escândalo isso? Para muita gente que está ouvindo pode ser, mas para Deus não. Deus olha o coração. Vamos agora para 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Só esse verso já teria que ser uma lição para nós. Infelizmente, nós, por sermos carnais, nós não queremos enxergar isso que Deus está revelando e que revelou a Samuel sobre Davi. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus enxerga o coração. Será que tem mais versos? Claro que tem, dezenas deles. Lucas capítulo 16, verso 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. O amor está acima de toda a lei, pois é o resumo da lei. Quem se preocupa demasiadamente com as aparências só agrada aos homens, mas não a Deus. Deus olha o coração, se o coração é ou não sincero, se o coração é ou não puro. Provérbios capítulo 21, verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 24, verso 12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Olha que Deus está olhando a alma. Isso é o coração. Não é aquele órgão que fica levando sangue para todo o corpo. O coração é apenas um símbolo para a nossa alma, para o nosso espírito. Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? É claro que o nosso exterior vai refletir o nosso interior. Porém, as pessoas que observam demais o exterior podem cometer injustiças sobre o interior daquelas pessoas. Então, todo cuidado ao fazer juízo. Gênesis capítulo 4, verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Será que essa marca aqui era uma tatuagem que Deus colocou em Caim? Claro que não. Essa marca é espiritual. Que marca é essa? A marca de morte espiritual. Quer dizer que Caim morreu? Não. Ele morreu na carne. Ele deixou de existir em espírito, em anjo? Não. Então qual é a morte que Caim experimentou? A morte espiritual, a separação de Deus. Vamos agora para Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Perceba que o homem não pode matar a alma, o espírito. Um assassino pode matar o corpo daquela pessoa, tirar a vida física, orgânica daquela pessoa, mas não pode matar a alma. Agora, somente Deus pode colocar a alma e o corpo no inferno. Mas qual corpo? O corpo espiritual. Isso quer dizer que Deus vai matar o espírito e a alma? Não no sentido existencial. Qual é o pai que deseja ver a morte do filho? Nenhum. Se Deus matasse os seus filhos literalmente, é porque Deus não é capaz de corrigi-los.
Se Deus matasse os seus filhos literalmente na alma e no espírito, Deus não seria sábio o suficiente para corrigi-los, para consertá-los, para fazê-los demover das suas rebeldias sem interferir no livre-arbítrio deles. Então perceba como as teologias humanas, perceba como as teologias denominacionais estão limitando Deus. Essa pessoa não tem jeito. Morte espiritual para ela. Vai ficar no inferno eterno. Ou, segundo algumas denominações, vai ser queimada e vai morrer. Vai ser exterminada. Perceba o Deus que essas religiões, que essas denominações criaram. Eu prefiro crer num Deus sábio, soberanamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente capaz de, durante toda a eternidade, levar os seus filhos ao arrependimento. Deus é sábio, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 4. Ele lhes disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui Ezequiel 9 está falando de Jesus. Deus ordena a Jesus para que passe no meio da cidade santa e marque na testa todos aqueles que suspiram e gemem por causa das dores e abominações que são cometidas naquela cidade. Quer dizer que Deus vai fazer uma tatuagem no corpo? Não. Deus vai fazer uma tatuagem espiritual daquelas pessoas? Também não. O que é em Apocalipse o selo, ser selado do Espírito Santo? É exatamente essa marca. É uma marca espiritual. Por que está na testa dos homens? Porque a testa é onde está o cérebro do nosso corpo. E o que isso significa? Que todas as pessoas que têm pensamentos de bem, pensamentos de justiça de Deus, são marcados em suas testas. Tudo que elas pensam está de acordo com a vontade de Deus. Por isso elas são seladas pelo Espírito Santo. Mas não é uma marca literal. É uma marca espiritual, simbólica apenas. Conhece as pessoas pelas suas obras, pelos seus pensamentos. Mas observe, as obras só podem ser julgadas quando estão de acordo com os pensamentos dela, com as vontades daquelas pessoas. Porque existem os hipócritas que fazem obras parecendo bonzinho, fazem obras parecendo santinho, mas os pensamentos, mas as vontades são malignas, são demoníacas. Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Eu já fiz um estudo mostrando esse texto. Jesus vai chegar e vai matar todo mundo com a espada? Literalmente? Não. O que significa isso? A morte espiritual, a separação de Deus. O que disse Jesus nos evangelhos? Quem crê em mim tem a vida eterna, porque são selados pelo Espírito Santo. Quem não crê já está condenado. Entende? São mortos espiritualmente. Essa profecia de Ezequiel 9 é exatamente porque Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam.
Deus não leva em conta os tempos que a gente pecava sem conhecimento. É claro que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade teremos sobre as nossas atitudes. Mesmo assim, ainda pecamos. Não é assim que diz a palavra? Davi não conhecia a lei de Deus? Com toda certeza. E por um acaso, ele quase não pecou todos os 10 mandamentos? Sim. Mas por que Davi foi salvo? Porque ele se arrependeu. Enfim, Deus sabe que somos falhos. Deus quer que quando erremos, nos arrependemos com sinceridade. É simples assim. O problema não é o pecado em si. O problema é fazer o pecado sem arrependimento. Quando há arrependimento sincero, Deus esquece o pecado. É igual um pai. Se o filho já se arrependeu, já aprendeu a lição, ele vai chegar e falar assim: quem mandou você sair sem minha autorização? Pega a cinta e dá uma cintada. É isso que o pai vai fazer? Claro que não. O pai só vai fazer isso se o filho continuar rebelde. Se continuar no pecado, continuar no erro. Deus corrige sim. Deus castiga sim. Mas todo o castigo de Deus tem uma finalidade útil. Tem uma finalidade instrutiva. Tem uma finalidade de correção. E não simplesmente o castigo em si. Repito, nós não podemos transformar Deus em um homem. E as religiões criaram um Deus segundo a imagem e semelhança do homem. Um Deus que tem ciúme, um Deus que tem raiva, um Deus que tem ódio, um Deus que não perdoa. É isso que as religiões criaram. Nós precisamos ver se isso está em nosso coração. Eu não vou perdoar o Hitler porque ele matou não sei quantos judeus. Foi abominável o que ele fez? Foi. Mas se ele se arrependeu, por que eu vou castigá-lo? Compreende? É outra mentalidade, é outro nível. Nós temos que parecer com o nosso Deus, que perdoa 70 vezes 7, que ama os inimigos. Cuidado para não transformar Deus em hipócrita. Cuidado para não transformar Deus em um homem. Apocalipse 13, verso 16. Ora, todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Olha aí, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Tudo que a pessoa pensar na fronte, marca na mão, tudo que ela fazer de obras, será a marca da iniquidade. Então essa é a marca 666. Simples assim. Então os religiosos falam assim: é o código de barra, é o QR Code, agora é outro código, né? Já mudaram. É o chip, já foi trocentas coisas. Mas menos entendem o principal, o espiritual, que a marca 666 é no coração, é de lá que provém os males, não é fora do homem. Eu posso usar o código de barra para o bem, eu posso usar o dinheiro para o bem. O uso do dinheiro está no mau livre-arbítrio ou no bom livre-arbítrio do ser humano. O dinheiro é neutro. O código de barras é neutro. Está na hora de termos mais consciência, mais discernimento das coisas eternas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu vou deixar na descrição o estudo que fiz sobre a marca da besta. Depois os irmãos podem conferir lá mais detalhes. Então essa marca também é espiritual, não é literal. Mateus capítulo 23, a partir do verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de seres vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas,
Aqui Jesus está falando dos fariseus hipócritas. E podemos trazer para os dias de hoje aqueles religiosos que usam paletó e gravata, aquelas mulheres que usam vestido longo, cabelo comprido, parecendo justos diante dos homens, mas suas atitudes interiores não refletem o que é mostrado no exterior. Verso 6: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha aí a intenção do coração dos fariseus hipócritas. Gostam da saudação nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vou pular alguns versos, vou ao verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então Jesus disse aqui, não adianta você lavar por fora se está sujo por dentro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É uma dura lição que Jesus está dando aos fariseus. E vale para os dias de hoje. Porque muitos de nós são assim. A religião mascara. A religião esconde o que é a pessoa. Através dos rituais, dos dogmas, a religião mascara. Então é por isso que nós devemos tirar o máximo de rituais exteriores dos nossos cultos, para que o interior do nosso coração possa ser ele mesmo. João capítulo 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Os homens costumam julgar pela literalidade da lei, e não pelas intenções. Por exemplo, uma pessoa rouba 1 bilhão no banco. Ela entra armada, ela mata os guardas e rouba aquele 1 bilhão para saciar os seus prazeres carnais. Seja para comprar droga, seja para ter uma vida boa, poder viajar, ter tudo de bem e do melhor. Enquanto uma outra pessoa assalta um pai de família e rouba a sua carteira. Para quê? Porque foi um ato de desespero. Porque ele estava passando fome, a sua família estava passando fome. E ele cometeu um erro. Nós estamos aqui acobertando o erro daquela pessoa. Mas ele cometeu um erro por estar desesperado. É claro que Deus leva em conta a intenção do coração. Só que a justiça humana, na maioria das vezes, coloca tudo na mesma régua. Roubou, vai para a cadeia. Não importa qual a intenção. Felizmente, alguns juízes começam a interpretar a lei com base na intenção. Vamos agora para Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você tem como colocar palavras no coração? Diretamente não. Então a gente tem que entender a didática de Deus. O que Deus está querendo nos dizer? Olha, tudo que eu estou te ensinando, você tem que colocar no profundo da vossa alma, no profundo do seu íntimo. Esse é o entendimento correto. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aí o ser humano imaturo, o ser humano carnal,
ele cria figuras e passa a usá-las. Então o judeu ortodoxo, ele usa os tefilins. Ele põe aquela caixinha na testa, aquele caixinha no braço. Ele põe a mezuzá nos umbrais da porta. É compreensível. Ainda são pessoas que precisam de algo palpável para exercitar a sua fé. É o que eu costumo dizer como muletas espirituais. Assim como os católicos precisam de imagem para adorar a Deus. Se elas não se ajoelhassem diante de imagens, elas não conseguem orar. Então elas precisam de muletas espirituais. Então o sinal na mão e frontal entre os olhos é o mesmo significado do 666. Tudo que a pessoa pensar, frontal entre os olhos. Tudo que a pessoa executar de obras, na mão. Estarão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Vamos agora para Provérbios capítulo 7, verso 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. É para pegar os 613 mandamentos e amarrar nos dedos da mão? É para pegar os 613 mandamentos e entalhar lá no coração de carne? Também não. Atar ao dedo, o que é? Esteja sempre ao nosso alcance do nosso ser. E está escrito dentro do nosso ser. Porque está escrito dentro do nosso ser, melhor dizendo. Não adianta decorar todos os mandamentos, se o nosso íntimo não quer vivê-los. Escrever na tábua do coração é a lei fazer parte do nosso espírito, da nossa alma, ser uma nova criatura. Os judeus usam kippá, talit, tzitzit, tefilin. Os homens cristãos querem usar terno e gravata. As mulheres vestidos e cabelos longos. Todos eles com a Bíblia debaixo do braço. Ou estar com seu smartphone com a Bíblia aberta. Isso de nada adianta se não tiver primeiro no coração. É apenas uma forma e não o fundo. É apenas a aparência e não a realidade. Provérbios capítulo 3, verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então tem que pegar uma plaquinha, colocar 613 mandamentos e pendurar no pescoço, andar como um colar. É isso que devemos fazer? A didática de Deus, irmãos, é a mesma. Deus usa figuras, Deus usa símbolos, como se estivesse falando com criança. E dá a impressão que nós ainda continuamos como criança. Que temos que usar tudo literalmente como Deus escreveu. Deus usou figuras, uma linguagem forte para chamar a nossa atenção. Quem tem ouvidos de ver, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. Então não é para pendurar no pescoço. 1 Coríntios capítulo 13. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então é como eu disse, precisamos crescer, amadurecer a nossa alma, amadurecer o nosso espírito, deixar as coisas de criança. Como eu disse no início desse estudo, não é necessário fazer tatuagem. Mas também não é necessário usar kippá, talit, tefilim. Não é preciso usar paletó e gravata, as mulheres usar vestido comprido. Tem igreja que nem permite que mulher use calça. Daí você vê o nível de imaturidade do ser humano ainda. Então é preciso crescer, irmãos. Buscar as coisas lá de cima e deixar as coisas cá de baixo. Buscar o entendimento que vem de cima.
deixar as concepções humanas que são cá de baixo. As doutrinas humanas, os dogmas humanos, os rituais humanos, os costumes humanos. Vamos agora para 1 Coríntios 14, verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então tem muita denominação que acha bonito falar em línguas, né? Então precisa conhecer Paulo. Paulo falou que é melhor falar 5 palavras da boca dele, mas com entendimento, do que 10.000 palavras em línguas que ninguém entende nada, que ninguém interpreta nada. Aliás, Paulo escreveu em outra parte da Escritura dizendo: se não há intérprete, que fique calado. E a gente vê nas denominações uma bagunça. Como o próprio Paulo disse, se entra uma pessoa de fora, vão pensar que todo mundo está bêbado. Vão pensar que todo mundo está louco. Quando o culto, quando a Deus deve ser feito com ordem, com decência. Então, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui está falando de línguas estrangeiras, não está falando de língua dos anjos. Então, Atos capítulo 2 não estava falando em línguas estranhas. Estava falando em línguas das nações, aonde cada pessoa entendia ouvir na sua própria língua. Leia lá Atos capítulo 2. Verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Então quem vai em busca de sobrenatural, para ver espírito, para ver a pessoa falar em língua, para ver a pessoa cair no espírito, o que Paulo está dizendo? De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas maduras na fé, elas não vão atrás de sinais, não vão atrás de maravilhas, não vão atrás de sobrenatural, elas vão atrás de ensino, de instrução. É isso que muda a vida delas. Não é o sobrenatural. Para finalizar, eu queria ler 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então a lei não é espiritual? Segundo Paulo, sim. E o sacrifício? Eu tenho que matar cordeirinho? Eu tenho que oferecer pombinha no templo? Não. Eu tenho que dançar, eu tenho que cantar. Como que eu devo fazer meu sacrifício a Deus? Simplesmente de forma espiritual. Assim como a lei é espiritual, e vemos nesse estudo, os sacrifícios oferecidos a Deus também são espirituais. Deus é espírito, e o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Não neste monte nem naquele monte, nem através de ritual, nem através de dogma, mas em espírito e em verdade. Repetindo, quando o homem tiver maturidade espiritual, ele não precisará mais de tefilim, tzitzit, kippá, imagens para orar a Deus, não precisará de dogmas, não precisará cantar determinadas músicas e orações para determinados rituais, não precisará fazer sinal da cruz com as mãos, não precisará ajoelhar-se para orar, nem levantar-se para orar a Deus, etc, etc, etc. Todos esses atos estarão no coração do homem,
E o exterior refletirá naturalmente o íntimo do coração do homem, o íntimo da nossa alma, o íntimo do nosso espírito. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo e até a próxima. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.